Creatine empowers sustainable lifestyles. Not only muscle, but all of our cells utilize creatine. It is important to our energy metabolisms. The human body naturally produces a part of the daily creatine requirement by itself. The remaining amount could be obtained from bigger quantities of fish and meat. But what about vegans, vegetarians, and flexitarians? Their creatine levels are often reduced. That makes dietary creatine intake meaningful for these groups. More and more consumers avoid meat and dairy to reduce their carbon footprint. Look for well-balanced alternatives and diets. There's a strong demand for new smart solutions meeting these consumers' needs. So let's create nutritious products for these customers. Let's support them in living a more vital and sustainable life. Let's present an interesting approach for flexitarians, vegetarians, and vegans. Let's help reduce the environmental impact of foods. Let's offer foods with new, convincing benefits. Add the missing ingredient to your plant-based alternatives with Crea Vitalis. Our goal is as simple as it is important: to make products more nutritious and to complement the natural creatine supply for flexitarians, vegans, and vegetarians. We want to support them while they're trying to live the life they feel is best for themselves and our planet. We want to be there anytime needed: breakfasts, lunches, and dinners, and every bigger or smaller snack in between. Crea Vitalis is the source of creatine for the body. High-quality creatine monohydrate made in Germany. Crea Vitalis is perfectly suitable for flexitarians, vegetarians, and vegans. Think about the chances of enhancing foods with Crea Vitalis. Let's add the vitality secret of meat to your products. Spending the feeling of well-being and vitality, power and performance. A well-balanced diet for vegans or vegetarians. Let's empower your customers with your products and Crea Vitalis. Olá amigos, mais um QualityCast. Hoje ainda mais especial, porque a agenda desta profissional demorou, mas nós conseguimos trazê-la depois de muito tempo. Olha só, ela é uma profissional já bastante experimentada, de família, fez o juramento para Hipócrates, adora medicina, trata-se de Juliana Guimarães, sabe? Muito obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Eu que agradeço. Obrigado. Estou muito feliz que conseguimos. A sua agenda também é bem concorrida. Não, senhora, a sua é pior. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos falar de saúde? Vamos. Já vou ler o currículo da doutora aqui, porque é muito grande, não dá nem vontade de ler, de tão grande que é, já vocês vão saber o que ela já estudou, o que ela já fez. Olha só, como primeira situação assim de saúde que eu queria jogar aqui para você bater essa bola, afinal, se a gente olhar com cuidado esses termos todos que nos últimos 10 anos acabam saindo na mídia e o consumidor final acaba não entendendo, como a gente pode traduzir a medicina estética integrativa? Qual seria a tradução disso? É mais um nome ou realmente o olhar para essa matéria mudou em relação a, 10 anos atrás? Eu acredito que há 10 anos não se falava nem em medicina estética. Era ou dermatologia ou outras áreas. A medicina estética integrativa, eu gosto de me intitular assim porque eu não entro em nenhuma das caixinhas anteriores, exatamente. Então eu fiz pós-graduação em dermatologia, onde aborda tudo, doença, mas eu segui para a parte de medicina estética, que é a minha grande paixão. Venho do berço da ortomolecular, do meu pai, e comecei
a entender, né? Ele abriu muito meus olhos. Imagina a infância da doutora, como é que era. Ai, já quando todo mundo comia, né? açúcar lá em casa, já não tinha açúcar. Aprendendo já, né? Aprendendo. A gente não presta muita atenção aos nossos pais quando a gente é mais jovem, mas depois tudo vai mudando. E a medicina estética integrativa, ela vem justamente para proporcionar melhores resultados para os pacientes, para ter essa visão integrada, porque quando a gente fala de estética parece o superficial, o fim a ponta do iceberg, é a carcaça, pintar a parede. É final depois do todo, né? Mas a estética, ela é extremamente impactada como você tá, pela parte de dentro, pela sua nutrição, pela sua suplementação, pelos seus hábitos, o seu estilo. Nada que eu faça no consultório sozinha tem efeitos sem uma estética integrada. Isso inclui a parte nutricional, a parte da autorresponsabilidade do paciente fazer a parte dele. Então, esse conjunto e essa abordagem sistêmica do indivíduo, e não só na estética, a medicina está caminhando cada vez mais para uma abordagem sistêmica. A gente passou e ainda vive fases de grandes especialistas naquela coisa, mas esqueceu de ver o paciente como um todo. Então as especialidades são extremamente importantes, mas elas precisam conversar entre si. Super legal o que você falou, e é bem verdade isso. Eu tenho falado com os colegas e a gente percebe o seguinte, muito bem. Então antigamente o médico era médico de tudo. Depois então oftalmologista, cardiologista e assim por diante, né? Fala-se então das equipes transdisciplinares, multidisciplinares, mas a questão que eu sempre coloco é o seguinte: então eu vou na doutora Juliana, chego então, faço ali alguns procedimentos, alguns exames, etc e tal, mas o meu cardiologista, o meu fisioterapeuta, o meu oftalmo não conversa com a doutora. Então como é que vocês podem integrar se vocês não sabem da minha pasta como um todo, né? Então uma grande dificuldade hoje são as equipes transdisciplinares. Vocês precisam, vocês que eu digo, os profissionais da área da saúde, ter a minha vida para poder aumentar a minha performance, me ajudar de fato, porque senão o paciente fica perdido. Não sei se você sente isso no consultório e como é que vocês trabalham isso, né? O paciente, ele está cada vez mais confuso. Exatamente por isso, porque você vai no médico, um exemplo muito comum, clássico, adolescente com acne. Bom. Ela vai no ginecologista. É verdade. O ginecologista vai dar um anticoncepcional. Você está com acne? Vamos começar um anticoncepcional? Mas eu nem tenho relações, vida... Não, começa o anticoncepcional, sua pele vai ficar ótima, seu cabelo também. E aí, vai no endócrino. Ele acrescenta uma espironolactona, que ainda não resolveu, o hormônio não começou. E aí vai na dermato, que vai dar uma terceira coisa. Você vai exatamente. Você vai usar o Epidu ou, né, um ácido à noite, de manhã. Mas calma, esse paciente, ele foi avaliado de que maneira? Acne, processo inflamatório. Só o hormônio vai dar um diurético pro resto da vida dessa adolescente, uma espironolactona, né? Você vai começar a interferir nesses hormônios por causa da acne. Qual a causa dessa acne? Foi investigado uma intolerância, uma alergia alimentar? A gente sabe do leite, por exemplo, que é uma dúvida. Você que daqui você fala, whey, mas vai dar acne. O leite está intimamente associado com acne. O leite aumenta muito IGF-1, fatores de crescimento que fazem essa hipertrofia da glândula sebácea. E vai aumentar. Todo mundo que toma leite vai ter acne? Não. Mas assim, por que eu tô falando tudo isso? Porque esse paciente, ele precisa... Primeiro que ele precisa entender para fazer a parte dele, porque senão ele sai com 3 medicações de 3 médicos diferentes. Ele não sabe o que seguir. Ele fica perdido, ele larga tudo, ele não dá continuidade. Mas olha só, te interrompendo, você já está aqui na nutrição, né? Por isso que você está falando da integrativa. Você está indo em todos os pontos, né? E quando a gente fala de nutrição... as especialidades são extremamente importantes. Não tem como você ficar muito bom em tudo. É impossível, né? A medicina não tem. Claro. Mas também foi esquecido o básico. O básico. Qual que é o básico? A bioquímica. Poucos médicos estudam a bioquímica. Tem uma frase do meu pai, no livro dele, que eu nunca vou esquecer, que é: não existem 1 milhão de causas para 1 milhão de doenças. Então, quais são as oxidação, inflamação, glicação? Isso sempre tem que ser pesquisado e isso vai gerar as doenças, né? Esses monstrinhos
que muitas vezes não são avaliados. E o médico nem sabe Ele enxuga olhar gelo lá para na isso. ponta só, né? É sempre olhando a ponta, é sempre olhando só o resultado final. Mas o que levou até Isso aqui? que você falou das meninas tomar o contraceptivo por causa do acne. E você começar a dar um hormônio sem necessidade para uma adolescente. Um outro problema é que eu já tô gerando. Exato, porque não vai parar ali. Sim, claro. Por causa da acne. Tá errado? Não tá errado. Mas falta essa conduta integrada, falta uma visão um pouco mais ampla e sistêmica daquele paciente, ao invés de protocolos. Adolescente, acne, hormônio, diurético e tal coisa. Falta um pouco... Sensibilidade? uma visão, eu acho, sistêmica do paciente. Quando se pensa nessa situação estética, não existe um protocolo único, um gabarito único. Por exemplo, eu vou no consultório da doutora. Aparência cansada, bolsas, como que chama? Ruga e plá, de A a Z, eu tenho tudo. Bom, então vamos entender o paciente. Hábitos e costumes, sono, dieta, os marcadores sanguíneos, enfim. Sim. Imagino que você tenha várias ferramentas para mapear lá o KIM, né? E aí então começa um processo investigativo, né? Como você pode ter mais performance no meu tratamento, para me ajudar, né? Não adianta também você me forçar um protocolo que eu não vou aderir, né? Exato. Imagino que você deve ter uma técnica para isso. O que eu quero dizer, chegar ao ponto é o seguinte: o meu amigo com a mesma idade, o mesmo peso, o meu protocolo não é para ele. Eu quero chegar se é personalizado esse tratamento do KIM. É personalizado, né? É personalizado. Não existe. Existem Pode as coincidir ferramentas. uma coisa ou outra, mas enfim. Existe aquilo que é para todo mundo. Todo mundo pode fazer botox, Sim. deveria fazer uma toxina, vai gerenciar envelhecimento, diminui a velocidade de formação Você de não falou que eu rugas. tinha que fazer aí, Andy? Precisa? Ele falou que eu tinha que fazer. Um botox? Vamos Então, fazer. Uns piquinhos de Os leve. piquinhos, né? Então a gente sabe assim, as ferramentas estão ali. Agora, quais ferramentas eu vou usar no KIM depende da minha avaliação. Depende da sua avaliação. Do seu Tipo de- envelhecimento, do seu grau de flacidez, da sua estrutura óssea, porque o processo de envelhecimento é um processo complexo. Existem protocolos para direcionar, né? Protocolo 30+. Significa o quê? Que uma pessoa 30+ já tem uma indicação de um bioestimulador, mas você olhar esse paciente e criar algo para ele com as ferramentas que você tem, é óbvio que os resultados serão muito melhores. Se eu sou fumante, se eu faço Se uso você de come bebida muito alcoólica, se açúcar, eu como- medicação, Você vai ter que tamponar tudo isso com suplementos, mais os outros com procedimentos. orientação. Eu Sim. sempre falo pro meu paciente, aqui é 20%, 80% é seu. É a sua lição de casa. É a sua lição de casa. Mas o que é difícil, porque as pessoas não querem. Né? Você que trabalha com suplemento sabe, olha, esse suplemento é ótimo para emagrecer, mas aí eu tomo uma cápsulazinha aqui e vou no McDonald's. Não adianta. E acontece que as pessoas estão chegando num nível que elas querem fazer o avançado sem nem fazer o básico. De tudo na vida. Tudo, hein? Exato. Você falou muito bem. Você já quer o super tratamento, mas Falou e bem. o básico? Você come muito Tudo. açúcar? O jovem mesmo, na profissão, tudo. Ele quer sentar na janela na hora. Não é, É verdade. as gerações cada vez menos respeitam o processo. Hoje em dia você vê um médico bem sucedido, a gente vê o profissional que se deu bem, você esquece que ele teve Uma um jornada. processo, uma jornada, você quer chegar ali na clínica, né? Instagram o tempo todo, fature 1 milhão por clínicas de... Não perca tempo você. E aí as pessoas que nem faturam isso ganham dinheiro vendendo cursos para quem quer. É verdade. Os gurus que nem eles têm o corpo dos sonhos, eles vendem o curso de como ter o corpo O dos Bill sonhos. Gates não leu o livro do Bill Gates, né? Era ele mesmo? Você entende? Então não existe isso. Eu sempre penso isso. Então, assim, não querem o processo. Querem o imediatismo agora. Me dá uma coisa. Quantos anos você chegou? Assim, demorou para construir as suas rugas. Você quer que eu tire em um dia? Boa. E eu não vou tirar. Eu falo, normalmente, ai, Ju, eu quero... Eu falo, quantos anos você tá? Quantos anos você demorou para chegar como até a doutora aqui? foi delicada para dizer que eu tenho rugas, né? Olha que triste, isso aí dá um corte. Ai, Quantos que- anos você demorou para ter ruga? Isso é bullying, vou te processar.
Pior que hoje em dia tem que Eu tomar achei cuidado. que não tinha. Corta. Corta. Rugofóbica. Existe esse rugofóbico. Não, deve ser, porque hoje em dia tudo tem alguma fobia, né? Então, vamos cortar esse... Olha só, existe as blue zones, como eu te pergunto isso, de uma Pele saudável. Por exemplo, aqui os belgas, os chineses, enfim. Eu acredito que a blue zone da beleza é a Coreia do Sul. Porque são uma porcelana. Não, é porque eles estão muito adiantados, então todas as novidades, todas as novidades que vêm, por exemplo, agora entraram os biorregeneradores teciduais. Chegou aqui no Brasil o PDRN, que vem do DNA de salmão. Então, assim, essas novidades... DNA de salmão? Opa! Para que faz regeneração. Essas novidades, elas vêm normalmente... Eu acredito que a pele das coreanas são... eu seria que é a blue zone da beleza. Então, todo mundo quer trazer novidade, Coreia. Alguma novidade no skincare, como que é feito lá o skincare de 20 passos da Coreia. Esses biorregeneradores teciduais, ali é onde exporta beleza para o mundo, novidades. Não sabia não, curioso. Agora, desculpa as perguntas de uma profundidade de um pires, mas eu preciso fazer. Sol. E aí, não posso tomar sol? Como é que eu vou ter vitamina D? Tomo sol com, como é que fala? Com protetor, sem protetor? Não fica brava, vai. Eu sei que você respondeu isso 1 milhão de vezes, mas... Não, na verdade, eu não posso... Pode tomar sol, o sol faz bem, a gente sente bem quando a gente toma sol, certo? Vitamina D, muitas vezes, a gente não consegue níveis ótimos de vitamina D com o nosso lifestyle, tá? Com o seu estilo de vida aqui morando em São Paulo. Imensa, que você vai tomar sol todo dia? É impossível. Então, assim, a suplementação com vitamina D, na maioria das vezes, é necessária para atingir níveis ótimos de vitamina D. E quando eu falo níveis ótimos, eu não estou falando de dentro da normalidade de exame. A gente está falando de uma vitamina D acima de 50, níveis ótimos. Você precisa suplementar. Tome sol. Use protetor solar, seja feliz. Eu não sou essa médica, você não pode tomar sol. Pra mim, é óbvio. Use protetor solar no seu rosto. Escolha qual protetor solar você usar. E a gente entra em outra parte que a gente pode falar dos filtros químicos e substâncias que funcionam como disruptores endócrinos. Mas nessa resposta do sol e vitamina D, use seu protetor solar, toma sol. Aprecie com moderação, né? Exato, você vai ficar torrando no sol, vai fazer bem? Não vai, vai inflamar a sua pele. Sim, claro. Tem o limite de fazer bem, mas eu gosto de tomar sol. Eu me sinto bem quando eu tomo sol. É incrível isso, tem esse outro lado também, né? Tem, faz bem pra gente tomar sol. Tem. Você estimula muitos hormônios quando você toma sol. Você está pensando só na vitamina D, mas a sensação de bem-estar é maravilhosa. E não tem muita gente tomando sol, falando do sol, preocupada com o sol, mas se entupindo de açúcar e carboidrato refinado. Sem equilíbrio. É verdade. Eu não sei se a Organização Mundial da Saúde, ou qual é o órgão regulador, por exemplo, se eu vou tomar o cuidado com a minha... beleza, meu capital estético, vamos falar assim. Vamos supor que eu fiz a lição de casa de boa alimentação, hidratação. A partir de quantos anos eu deveria gatilhar esse cuidado maior? 20 anos, homem e mulher? Antes disso, depois dos 30, qual é? Isso realmente depende muito do paciente. Mesmo não existe uma receita de bolo para nada. A gente sabe, mas, por exemplo, a gente vê padrão de rugas. Quando a gente fala, qual idade para iniciar o Botox? Tem mulheres... Ontem eu atendi uma paciente... Porque tem o preventivo, não tem? Exato. É verdade isso? Preventivo? Na verdade, por que Botox preventivo? Você vai relaxar a musculatura, diminuir essa força de contração e você vai desacelerar esse processo de formar essas rugas. Significa que uma pessoa que 20 anos, você vê que ela nem tem um padrão de movimentação, precisa fazer um botox preventivo? Não. Mas ao mesmo tempo você vê meninas de 25 anos que já tem uma musculatura muito forte, que quando elas falam, elas estão movimentando muito, que está começando a marcar um pouquinho. Ela com 45, então se não cuidar... Ela vai se beneficiar de um botox preventivo. Ontem eu atendi uma paciente que eu acredito que vai fazer 58 anos hoje, e ela nunca tinha feito toxina, e ela não tinha rugas estáticas. Peraí, calma, saindo devagar, depressa. O que é rugas estáticas? Aquela que
Já é fixa, já é fixa. a foto pronta ali. A ruga dinâmica, que o Botox é muito bom para a ruga dinâmica, é aquela que conforme dinâmica. você movimenta, ela aparece. A ruga estática é aquela ruga que já fraturou a pele. Né? Amassou o papel, quando desamassa, tá ali. Então, o Botox, ele vem para evitar a formação dessas rugas. Pergunta que não quer calar. Dói? Olha, Você demorou, você demorou. É você para vai responder mentir. para homem ou Você vai para homem. mentir. Para homem tudo dói. Não, ela vai Gente, mentir. Você vai mentir. Eu fiquei 5 dias quase morrendo com rotavírus em casa. Meu marido comeu uma cenoura e passou mal uma noite. Ele já tava assim, eu tenho que fazer uma reunião e eu não sei se eu vou conseguir voltar. E eu assim, de fralda, A mulher em casa. Entende? Então o homem, quando pergunta se dói, a Isso resposta é dói. sempre sim. Não, isso aí, tudo que você falou dói, né? É foda. Agora, não dói, uma picadinha. Juro, assim. Você imagina, a gente senhores, passa o anestésico. aqui assim, ó. Você Aí não imagina, dá. sei lá, aqui deve doer. Não dói. Ah, mas é uma picadinha. Uma não, deve ser. Pra mim é um galão de 80 Pra fazer litros. musculação dói. Dói, é um processo de... É, a mesma coisa. Você tá aí, ó, todo saradão, É, tal, mas cheio aí- de músculo. Não ficou uns dias lá com dor na Vários, perna. vários. Então, é isso. É o custo-benefício. Boa venda sua. Ficar, Foi boa. Pra algumas pessoas ficar com ruga dói. Pra outros ficar acima do peso dói. Olha só, como Escolha eu quero... sua dor. É verdade. Boa, você tá rápida. Como eu quero participar de um concurso de beleza, eu quero saber o seguinte. Se eu, então, quero aumentar meu capital estético, hoje é dia, sei lá, 1º. Então, eu vou começar o meu planejamento. E eu vou acreditar na minha profissional, porque no caso é você. Claro que vai depender da sua avaliação, mas eu devo frequentar o consultório deste profissional 3 vezes por ano, tá legal? Para quem estiver nos assistindo, 4 vezes. Claro que depende do indivíduo, né? Se é fumante, se não é, tabagista, enfim. Mas seria um bom número 3 vezes, 4 vezes? Independente de ser fumante ou não, eu sempre falo para meus pacientes, existe uma fase, existem tipos de paciente. Então, tem pacientes que estão comigo há muitos anos e estão na fase de manutenção. Elas me veem uma vez por ano. Eu atendo uma paciente agora de Portugal, ela me vê uma vez por ano. Mas a manutenção, fico pensando... É porque hoje você chega pra mim, Ju, nunca fiz nada. Certo? Existem tratamentos que já têm um resultado imediato, como o ácido hialurônico, o Botox em 15 dias, que a gente vai reestruturar alguns pontos, aonde esvaziou tem que colocar. E existem tratamentos de longo prazo. Qual a diferença entre os dois? Botox e ácido hialurônico. O Botox é uma toxina que vai relaxar a musculatura. Ponto. Ele não dá volume, ele é uma toxina, vai se ligar na sua musculatura, receptores. Relaxa a musculatura. E você não consegue senhores. contrair. Bom, Atenção, amigos não amassados. deixa com bico de pato. Você não quer saber se vai ficar com a boca do patolino? Não vai. Deixem a mulher de vocês Se vai fazer ficar Botox. com o olho aqui assim, não, né? vai. Tá bom. Então, estamos Porque a matriculados. mulher fala pra mim, eu vou fazer Botox. Ai, pelo amor de Deus, você vai ficar horrorosa. a gente logo Botox imagina. relaxa a musculatura. Tá bom, vamos relaxar. Tira o ar de cansado. Perfeito. Acabou. Ácido hialurônico. O que ele faz? O ácido hialurônico, existem vários tipos de ácido hialurônico, mas ele vai devolver volume, sustentação. Peraí, então pensa vai numa devolver massinha. volume, Aqui, ó. sustentação. Vamos lá. Começou a marcar. Para de... Não tô falando de você. Não, amor, depois dessa. Até eu sei que eu tenho isso, olha lá, ó. Começou a marcar suco Pô, nasogeniano. eu sei. Você perdeu estruturas aqui. Até o seu nome. Não, bigode chinês? Seu nome? Bigode chinês. Aí você faz aqui um Aí- preenchimento com. Qual é a ideia? Que a gente faça procedimentos na moldura da face para que você consiga fazer esse lift para não ficar só usando ácido hialurônico. Esses tratamentos demoram um pouco mais. Sim, Estímulo de várias colágeno, sessões. ultrafob, o próprio resultado deles, né? Tá bom. Você precisa de um tempo. Um tempo. Agora, quando você tem uma perda de estrutura, né? Aqui a gente tem os compartimentos de gordura que vão sendo reabsorvidos no Hoje eu processo vou tomar um remedinho, não vou dormir. de envelhecimento. Vamos fazer um antes e depois do Kim? Putz, Vamos? projetinho. você gostou, né? Desculpa, você vai continuar, mas os amigos comentam a mesma coisa. Não, isso é sério, hein? Eu vou. E o medo de chegar e ser outra pessoa? Não. Qual é o Olha, risco? Hoje eu venho aqui com essa cara, amanhã eu venho que nem uma boneca chinesa lá que você falou, a coreana. E Olha, aí? O que deixa a boneca chinesa, na verdade, é o uso exagerado de preenchedor. Tecnologias, né, ultrassom microfocado, laser, vai tratar a qualidade de pele, bioestimulador de colágeno, nada disso
vai te deixar naquele nível lá do exagero. Tá. O que perdeu a mão foi em ácido hialurônico. Ponto. Então, o uso exagerado. É quantidade. Quantidade. E outra, processo de envelhecimento é um processo complexo. Não, você multifatorial. Multifatorial. Tá. Você teve reabsorção óssea, você perdeu gordura, você perdeu elasticidade de pele, colágeno. Se você ficar só enchendo com ácido hialurônico, a pessoa vai ficando deformada e não se sustenta a longo prazo. Fica feio, não fica um processo bonito. Não quero ficar igual o Chiquinho Scarpa, não vou ficar, né? É que isso é ácido hialurônico, preenchedor em grande quantidade, com indicação errada. Existem vários tipos de preenchedor. Aí pega um preenchedor mais durinho e coloca em áreas que movimentam, então a pessoa fica travada. Assim, pra ficar daquele... Não tô falando dele, pelo amor de Deus, nem sei como que ele tá. Mas pra ficar, assim, essas aberrações, é multifatorial, mas muito ruim. Você discute com o paciente, chega nesse ponto, eu quero mais, eu homem ou a mulher, e esbarrando um pouco na saúde mental. Imagina o seu trabalho de conscientizar o paciente. Como é que é, hein? Eu, graças a Deus, e eu acho que a gente atrai semelhantes, eu não tenho pacientes que gostam de exagero, porque eu não entrego exagero. E até quando eu faço um protocolo, eu fico tentando educar o meu paciente que isso é a longo prazo, que nós estamos gerenciando o envelhecimento. Não esperem antes e depois. Esperem antes e depois ao longo de anos. A gente vai começar a cuidar hoje. Em 4 anos você vai ver como que esses tratamentos te ajudaram na manutenção. Agora, assim, eu não tenho esse tipo de paciente. Porque o paciente, quando ele chega, mas eu quero mais, eu falo não. Porque eu sei o meu limite também como profissional. E a beleza, você tem que escolher um profissional que tenha a mesma visão que você. Isso para corpo também, né? Não tem isso. Você falou do corpo, é uma boa analogia. Tem mulheres que acham bonito um corpo. A gente vê a diferença entre Rio, São Paulo. Sim, muitíssimo. Então, isso, eu gosto de um padrão mais magrinha. Eu vou escolher um profissional e eu vou falar para ele aonde eu quero chegar. A outra que é super hipertrofia, bundão, pernão, enfim, cada um. Exato, e cada um tá com um profissional que. Mas os meus pacientes, eles são pacientes que têm essa consciência de gerenciar envelhecimento, querem melhorar, morrem de medo de ficar artificial. Então, assim, se eu tive 2 pacientes que falaram, eu quero mais aqui, foi ótimo que você veio hoje aqui, fico feliz. Eu lembrei de uma coisa agora. Eu viajei para uma feira esses dias e até comentei com a minha mulher. A coisa mais incrível, eu fui naquela loja que eu te falei, Arrow, em Beverly Hills. Pessoal lindo, né? Como sempre, sim, ali andando, pessoal de grana e tal. Uma coisa que eu notei na Califórnia inteira, umas meninas lindas, da idade da minha filha, não mais, talvez 1, 2 anos a mais, super novas, com aquela boca. Duro. Aí eu pensei, puxa, eu não vejo muito isso no Brasil. São as mulheres mais velhas, as meninas novas. Juro que eu fiquei bem impressionado. Várias, assim, meninas lindas. Mas você sabe que quando eu morei na Califórnia, tem um padrão de gostar do exagero. Então, assim, até o bonito é quase o exagero, eu não sei, fiquei confuso. Exato, assim, aquela coisa mais apelativa pro sensual. Isso. Então, você vê que não é só no lábio. E elas querem isso, tá? Você, assim, porque pra boca ficar dura, eu tenho ácido hialurônico na boca, minha boca não tá dura, até tá fino o meu lábio. Mas por quê? Porque você escolhe um preenchedor que vai ser para a região dos lábios, um preenchedor mais leve, que vai acompanhar o movimento, a técnica correta. Agora, lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando você vê as unhas, aquelas unhas exageradíssimas. Então, as bundas das Kardashians, né? Bom, sim. Eles tendem mais a isso, mas é por gostar e achar bonito. Eu não acredito que seja erro é óbvio, né? É a técnica do profissional, mas a beleza deles. Parecia que o exagero tava ok, não é exagero, não chegou no exagero, no olhar deles, né? No olhar deles, aquilo é bonito. O unhão, o bocão, o bundão. É quase o exagero aqui pra mim. Pra eles é o que é bonito. Que coisa, assim, interessante a gente que não... Eu via muito isso quando eu morava lá e também me chamava a atenção, né? Desde os cílios, a boca... Quase que um... E você vê que aquela menina não... personagem. A menina não precisava, ela era maravilhosa, né? Então aquilo até fica estranho, realmente. É algo cultural, parece. Ela não precisava, mas é o que
ela segue, né? Pra mim- Kylie Jenner começou muito com isso, ela tinha os lábios... Ela ficou bilionária, assim. Ela tinha os lábios finos, começou a fazer o ácido hialurônico, foi criticada, lançou a marca dela, que foi a primeira marca, que era o lápis combinando com batom, e ela estourou. E é o padrão de beleza delas. E a inteligência artificial colabora para a tua área de alguma maneira? Tem colaborado, o IA, com tecnologias novas? Você estava comentando agora da Coreia do Sul, né? Mas a inteligência artificial entrou nessa área ou ainda não? Eu não sei. Com certeza deve ter entrado. Desde posts, né? Que hoje em dia, legendas, mas em relação a como está contribuindo para a estética, eu não sei. Mesmo porque eu sou péssima com tecnologias. Eu luto aqui, ó, no meu Instagram. Não, tudo, eu sempre fui. Até chega a ser uma certa resistência à evolução de tecnologia. Eu era aquela pessoa que eu nunca consegui download uma música no meu iPod. Hoje eu tenho o Spotify, mas se você pedir pra eu dar um... Mas assim, é uma coisa, então eu não sei. Mas com certeza deve ser... Deve estar colaborando para todas as áreas, né? Pra tudo. Também, pra tudo, o mundo qualquer é área. O futuro. Desde Eu desconheço. Em relação a... A gente está dando uma passagem aqui, a doutora volta outro dia para falar com mais profundidade. Estou querendo saber aqui das coisas. Em relação à suplementação que tem disponível no Brasil e que você, porventura, use lá com os pacientes, o que a gente... Eu sei que cada caso é um caso, mas o que a gente pode comentar que realmente tem... um bom resultado com o paciente de substâncias otimizadoras, ou mesmo a proteína, ou colágeno, ou a CoQ10, enfim. O que você acha que pode ser usado depende do caso, né? O que é usado normalmente? A suplementação, você melhor do que eu sabe que é um universo. Sim. Infinito. Infinito. E muda toda hora. Mas quando a gente fala, por exemplo, suplementação e pele, então antioxidantes, fotoprotetores orais, muitas vezes em manipulação, agora já deve ter alguns... Olha que legal, fotoprotetores orais. São substâncias, por exemplo, o Polipodium leucotomus, que vai ajudar em aumentar a dose eritematosa mínima. Então, ele não substitui o filtro que você passa, né, o filtro tópico, mas ele vai ajudar na proteção solar. Então, a gente prescreve para pacientes com melasma, para pacientes, eu faço muito fenol, pacientes que fizeram fenol, que vão ficar mais fotossensíveis. Então, são suplementos que vão ajudar na pele. O piquenogenol. Nossa, o piquenogenol. Puxa, quem tão fala poderoso. muito, né, para a área, os cardiologistas usam muito, que fazem suplementação, mas a gente usa muito como antioxidante, clareador da pele. Luteína, astaxantina. Então a gente faz mix manipulados, existem a Essential lançou alguns combos prontos também. Lá nos Estados Unidos você vê isso de monte, né? Maravilhoso, paraíso. E em relação ao colágeno, que é polêmico também, o colágeno é uma proteína. Conforme a gente vai envelhecendo, nosso corpo consome mais proteína, mas nós não consumimos, né? Não ingerimos tanta proteína. Verdade. Eu gosto de suplementar colágeno para os meus pacientes que estão fazendo procedimentos para estimular a produção de colágeno. Então não tem como você estimular algo que você não tem matéria-prima. Isso é básico. Quero fazer um bolo. Vamos lá. Não tem ovo. Como é que você faz bolo? Bom, tá bom. Certo? Vamos ao meu caso. A minha produção de colágeno... Tá decaindo como de todos nós. Para, que você vai, o processo está ficando pior. A minha tá pequena. Como é que eu faço então? Na parte do colágeno. O colágeno é uma proteína. Tá. Certo? Se você toma a ingesta proteica. A sua ingesta proteica. X via suplemento e via alimento durante o dia. Exatamente. Se tiver a contento. Com não ter hábitos que vão destruir o meu colágeno, porque eu tenho que equilibrar essa balança. Eu vou... Então, fumar, sol em excesso,
Quem glica muito, a glicação, Sim, claro. né, carameliza a proteína do colágeno. Então você tem que ter um equilíbrio. Perder, todos nós vamos perder. Isso é óbvio. Viu, Andy? Mas tem Você também vai perder. Boa. Mas existem maneiras Já de tentar equilibrar. Então, quando o seu corpo está precisando de colágeno, você está tomando o quê? Os aminoácidos. Você não toma a proteína. Você vai. Eu sempre Claro. falo, né? O colar de pérolas. Você vai tomar os aminoácidos, os peptídeos para montar a proteína no seu corpo. Como eu tenho certeza que vai chegar na pele? Realmente. Vai pra como onde você tem? Vai para onde está precisando. Pra onde estiver precisando. Vai para onde está precisando. Não é teleguiado, ainda não é. Eu falo que na pele só chega o que o seu corpo já usou para o que é necessário, né? Cabelo, unha, pele. Biologicamente não é necessário. Não é necessário a vida. Você não precisa ter cabelo para sobreviver. Então, eu estou tomando tal suplemento pro meu cabelo. Mas assim, esse suplemento, o seu corpo utiliza isso. Se tá faltando em algum lugar, o último lugar que vai chegar é no seu cabelo. Certo? Porque não é o essencial Então tem para que minha sobrevivência. extravasar ali dentro para chegar no que não é essencial à sobrevivência. Biologicamente não é necessário. Então muitas vezes alguns suplementos com doses super baixas e a pessoa não se alimenta bem. Um nada, né? Uma pitadinha de cada. De A a Z de Tá. nada. Tá. E a pessoa toma lá as 2 cápsulas, não se alimenta bem, não cuida da outra parte, achando que a fórmula tá ali. Mas agora meu cabelo vai crescer. Sílica. Nunca variou o silício? É. O silício é super importante para a produção de colágeno, para a saúde de cabelo. É um ótimo suplemento. A gente prescreve muito, alguns dermatologistas, medicina, estética, o X-Nutriment, que é um silício, Silício Max. Coque 10. Coenzima Gosta? Q10. Gosto. Contribui? A coenzima Q10, ela tem que se transformar em ubiquinol. O biquinol. Tá. O biquinona do grego está em todos os lugares. Então, a quando a gente etimologia da fala palavra, estar em todos os lugares. Quando a gente fala em coenzima Q10, está em todos os lugares do seu corpo. Então, na mitocôndria, cada vez mais a gente fala em saúde mitocondrial. Tudo começa na célula mitocôndria. Sim. E a coenzima Q10, ela vai agir ali. Então, ela é um azeitando super... a máquina, né? Exato. Ela é um super suplemento. Falando sim. nisso, eu quero te dar presente. Eba. Presente. Adoro. Chapa aqui com a doutora. Adoro os recebidos, como Olha eu digo. só. Recebidos não pagos. Esses são os melhores. Então, por isso que eu tô feliz. Primeiro presente aqui pra doutora. Deixa ela abrir aqui. Um presentinho da Essential. Galera lá que gosta muito do seu trabalho e imagino que vocês também gostem deles lá. Gente, eu adoro. Eu não tenho conflito de interesse ainda. Infelizmente, não sou patrocinada por ninguém. Pelo amor de Deus, Essential. Ana, pelo amor de Deus, doutora. Mas aqui, né? eu Fala aí. amo a Essential. Eu vi a Essential começar. Porque a Essential ia visitar meu pai no consultório. É verdade, né? Então, Na época da manipulação só, né? Agora, a tecnologia deles e o que tá aqui dentro, vamos falar sobre isso, que é algo que é mais uma inovação da Essential. Por quê? Porque Vou pôr na mesa aqui, tá? é um Você tá ganhando. hot topic, que é o quê? Clean Beauty, beleza Clean limpa. Beauty. A Nurskin, que é a marca marca de skincare da Essential, veio justamente com essa proposta de beleza limpa. Que é o quê? Hoje em dia a gente vê na Sephora, você falou que sua mulher Sephora. perdeu horas lá. Que Tá sempre bombado aquilo, né? tem gôndola só de Clean Beauty. Só que no Brasil a gente não tinha muita opção. E o que é a Clean Beauty? São produtos sem sulfatos, parabenos, fitalatos, microplásticos, que são disruptores endócrinos, são xenoestrogênios. A gente está vivendo uma predominância estrogênica. Então tá tudo muito desequilibrado. E aí você pensa, faz uma conta. Você acorda, lava o rosto, passa um hidratante, passa o protetor, desodorante. Mas são produtos seguros. Mas não existe nenhum estudo com os 30, 40 produtos que você usa por dia. Verdade. Isso Alumínio, eu não sei o que, Isso ao gera longo do uma dia. carga tóxica. Fora a luz, fora a tinta, exposição fora ambiental, fora sim. agrotóxico, fora a alimentação. Sim. Então imagina o nosso corpo, que é inteligente. Bombardeado, né? Que ele sabe, ele é inteligente para detoxificar. E filtra. Mas você pensa ao longo de uma vida, isso vai gerando uma carga tóxica. Será que é isso o bigode? Será? Será?
Olha essa vida tóxica que você levou. Então, os produtos de skincare de Clean Beauty, eles vêm justamente para ter mais segurança com algumas substâncias, tirando essas substâncias que estão presentes em vários produtos de skincare, né, que são os parabenos, fitalatos, microplástico. Esse seria então uma linha de produtos eco-friendly? Seriam esses também? Não, eles são, mas eco-friendly significa se ele vai ser bom ou não para o ambiente. Aqui a gente está falando de algo que é bom para a gente. Mas normalmente as propostas estão juntas. Então, juntos. Quem está preocupado numa beleza limpa também está preocupado com o meio ambiente. Inclusive, a Essential é um dos únicos que tem um selo EWG. Para quem está assistindo a gente, é legal. EWG, que eles... Tira uma foto aqui, Júlia. Eles têm um selo que eles verificam e você consegue entrar nesse site. Então tem vários cosméticos que tem notas para esses cosméticos. Quem na suplementação também. Igual tem o IFOS do ômega 3. Exato. Você pode ter uma segurança para passar para o paciente ali. Você consulta rapidamente, essa marca tem, essa não tem, esse produto tem. Ômega 3 a gente sempre fala, você tem contaminação de metais pesados, aí tem aquele International Fish Oil Standards. Tem alguns ômega 3 que tem. Peixes de águas profundas, livre de mercúrio, né? Exato. Sim. E eles mandaram muito bem com essa linha de Clean Beauty, que eu acho que é um conceito que as pessoas, a informação, elas estão buscando cada vez mais diminuir essa toxicidade, porque estão entendendo que tudo se comunica, né? Você está falando uma coisa tão atualizada. Eu assisti uma palestra lá sobre o futuro do varejo, na minha área da suplementação, né? E 4 professores falaram ali, 1 hora e 15, 1 hora e 20, uma coisa muito certa ali, dizendo o seguinte: hoje o cliente procura para consumo propósito. Sim. Para o meu consumo, eu preciso de um propósito, que era diferente no passado. Você compra, se matou 1 milhão de baleias ou não, se o couro... Você quer aquele sapato que matou 80 jacarés, não tem importância. Por isso que o marketing fala cada vez mais do storytelling. Storytelling, claro. O que tem por trás desse Tudo produto? Sim, qual é a história? Certo? Sim. E aí quando a gente fala do marketing no consultório, não é só um botox. O que você está entregando para aquela pessoa? Ela vai se sentir menos cansada. Não, a sua área, eu fico aqui, a gente está falando, eu estou falando sério. Fico imaginando, claro que eu estou nesse caso de funilaria geral, né? Mas fico pensando a responsabilidade de vocês de receber um cara assim, porque eu tenho um aspiracional de ficar melhor. Não é brincadeira, não. Né? Não. É sério. Quando a pessoa entra ali, ela está buscando... Porque você está entrando numa parte psicológica minha. É muito forte isso, né? O profissional atender. O profissional tem que ter esse feeling, inclusive, porque é o que você falou. Muitas vezes as pessoas buscam procedimentos estéticos para tratar problemas mentais. Exato. Porque elas acham que ali... se eu colocar um pouco mais... eu vou ficar feio. Mas assim... O profissional, exatamente. Então, assim, você tem que ter um equilíbrio, você tem que entender muito. Por isso que uma anamnese, você conversar com o seu paciente é mais importante do que qualquer procedimento. Para ver aonde você está entrando ali. O que você tem aquele paciente. Até indicar para um colega, eu já fui na fulana, ninguém não sei o quê. Aí você fala, sabe? Esse é aquele que vai sair falando mal pra você no dia seguinte. Porque, assim, ninguém agradou. Ele está extremamente infeliz com ele. Isso é só um reflexo do como ele está se sentindo. E eu não vou conseguir com um botox ou com um plano de tratamento melhorar. Agora, os pacientes que estão passando por uma fase que buscam é muito gratificante também. Imagina. E eu nunca pensei... Isso era um conflito grande na minha casa, tá? Porque nós, como filhos, nós queremos que os nossos pais tenham orgulho da gente, certo? Claro. Meu pai sempre foi um médico raiz, intensivista, cardiologista,
E diga-se de passagem com um grande nome, né? E quando eu pensava, mas eu gosto de estética, eu falei, pai, eu quero ir para Harvard fazer o curso de laser. Não, você tem que fazer cirurgia de Mohs para retirar câncer de pele. E eu falava, nossa, mas não é isso que eu quero, eu não gosto. E eu queria... É verdade, fico pensando. Porque por isso, esse preconceito, porque... Você é filha de cantor, né? É aquele peso de ser filha do artista, né? Que aí eu não falava assim, nossa, mas... Eu não para eles, ele falou, o preconceito da própria área não era ser médica, trabalhar com estética. Você precisa fazer alguma coisa realmente significante, minha filha. Você vai ficar sendo esteticista, né? Não com preconceito. É o que eu amo, gente, é o que eu faço. Sim. É que a gente já tem que se desculpar quando a gente fala alguma coisa, né? A gente já se já vem o alvarazinho junto, claro. É. Mas hoje... Quando eu decidi... E aí eu fiquei muito tempo dando volta, porque isso não vai causar impacto, não, isso não é medicina. Vivi no plantão, vivi infeliz, até eu falar, quer saber? Não quero saber mais de nada. Foi quando eu larguei tudo e fui morar na Califórnia e abandonei a medicina. E fiquei 5 anos nos Estados Unidos, trabalhando de babá, manicure, montei uma loja de coleira, né, para cachorros, que até hoje tá lá, hoje é da minha irmã. E aí nessa época eu voltei pro Brasil, voltei a dar plantão, quebrada, não sem propósito nenhum, porque eu não era feliz no plantão, com essa medicina. E aí eu comecei a realmente a me afundar na estética e me sentir feliz. E aí as coisas, é por isso que a gente fala, é o bonitinho do propósito, mas quando você começa a fazer, as portas vão se abrindo, as coisas começam a fazer sentido, você tem mais... E hoje eu vejo o impacto, quando realmente você consegue transformar muitas vidas com estética. Porque isso, autoestima, uma coisa puxa a outra, tá tudo correlacionado. Então a paciente, ela não se cuidava, ela faz um procedimento, ela começa a se sentir melhor, ela começa a querer ir mais pra academia. Aí ela vai pra academia, ela começa a se alimentar melhor. Aumenta a potência dela de viver. Exatamente. Então assim, a autoestima é tudo. Pra pessoa é o que fala da energia. Quando você tá bem com você mesmo, você entra num lugar, aquilo chega primeiro. Você tem um nome muito forte, de família muito forte, você é consagrada no que faz, mas eu queria muito te agradecer o que você acabou de falar aqui agora para estudantes de medicina, a galera que está na área, pensa em estar na área. Essa contribuição que você deu, que você acabou de contar da tua vida, é muito legal. Porque há quem possa pensar então que você, né, sentou já saiu do berço esplêndido, ficou tudo bem, obrigado. Muito legal essa sua... Não, o que eu tenho isso que você até acabou aqui... de contar, ficou fora, etc e tal, deu uma chegada no poço lá embaixo, no sentido, o poço que eu quis dizer o que eu faço da minha vida. Não, eu cheguei no fundo do poço. O que eu vou fazer da minha vida. Nos 30 anos eu ainda trabalhava, já com diploma legal. De médica, muitas vezes trabalhando ilegal nos Estados Unidos. Meu Deus, aí eu mais um trabalhando ilegal. E você começa a se questionar, né? Mas eu vou ficar o resto da vida aqui fazendo isso. E aí, uma super crise. A minha mãe, que sempre me viu como uma mulher forte, Juliana, eu não te reconheço mais, porque eu comecei a ficar depressiva. Claro. Porque sem propósito nenhum. Por que eu tava fazendo aquilo? Pra morar no paraíso, mas o paraíso tá dentro da gente. Onde você vai, você leva você. E todo mundo pensa assim, mas ela é filha de médico. E isso, pra quem vê de fora, eu vou falar, tá? Muitas vezes a carga de você ter um pai médico é muito maior do que você não ter. Porque tem uma comparação. Sim, inevitável. E foi isso. O que eu vejo hoje da minha vida? Eu precisei sair da Juliana, filha do doutor... Porque eu morei numa cidade pequena, então eu cresci sendo a Juliana, filha do doutor Irmão. Sim, a Juliana, filha da Nádia. Eu não era a Juliana. Sim. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu era mais uma, a Juliana, ninguém. E foi ali que eu consegui me descobrir. Foi ali que eu consegui olhar para mim. Foi ali que eu me desliguei de crenças limitantes que são construídas. Por si, você estava por si. Eu estava por mim. E quando eu voltei pro Brasil, eu voltei com essa cabeça, quebrei vários padrões. Mais guerreira, mais cascuda. Exato, a gente cria casca, a gente sai da bolha, que a gente vive numa bolha muito grande aqui, a gente estava conversando disso. Sim, claro. E aí isso me fez ter peito pra, eu vou voltar a dar plantão, mas é esse o caminho que eu vou seguir, aqui que eu quero chegar. E aí eu tinha na minha cabeça, eu odiava dar plantão, eu trabalhava numa ambulância.
Imagina, 24 horas. Eu vou juntar tanto. E nessa fase meu marido foi muito importante pra mim. Porque é muito difícil você tirar o pé daquilo que é certo pra tentar algo novo. Sim, dói muito esse momento. Só que eu voltava muito exausta, muito infeliz nos meus plantões. E meu marido, a gente não tinha nada. O meu sogro, que ajudava a gente na época, né? Pagava o aluguel. E nós dois batalhamos muito. O Dado tem uma história parecida comigo, porque ele também foi morar em Nova York e voltou pro Brasil. E a gente se encontrou nessa fase. Sim. No Tinder, meninas. Tinder dá certo. Tinder dá... confia. Você vê que é um poço de conhecimento aqui. Ela vai dando dicas de ponta a ponta. Várias dicas. E aí o meu marido falou, chega, vai começar o seu consultório. Nem que você sentar, pegar o seu celular e falar pra uma pessoa que você atendeu um paciente por dia, você vai largar o seu plantão. Foi uma fase muito difícil. Sim. Financeiramente. E... É porque essa fonte para, né? Exato, porque você larguei certo, mas foi muito abençoada. Porque você se encontrou, faz com amor e com toda a potência. E aí começaram a chegar exato, e aí uma coisa foi puxando a outra, e aí eu falo aquilo, né? Às vezes, na loucura do dia a dia, você não para pra pensar que você sonhou com aquilo um dia, porque você tá sempre no próximo sonho, mas agora eu quero dar aula, mas agora eu quero ter um curso de medicina estética integral, e aí você... Hoje, eu faço isso. Sempre, de entrar no meu consultório e agradecer, porque um dia eu sonhei em estar ali. Tá, você colapsou aquela onda, realizou, materializou, tá lá, né? Você tá sempre buscando a próxima, né? A gente tá sempre buscando a próxima. Nós estamos bem onde não estamos, né? Normalmente. Exatamente. Normalmente é assim. Mas eu lembro que eu comecei a ler sobre manifestar e, né, e eu fazia umas... Colapsa a onda? Eu comecei a... quando... eu meditava todos os dias, eu já imaginava o meu consultório, como seria, tudo, aquilo de materializar mesmo, a vida que eu queria pra mim, né? E realmente, é óbvio que tem a minha parte, que eu fiz e faço, né, de me entregar totalmente pra isso. Então a gente pode concluir com essa sua fala, que acho que tudo que você falou foi muito legal, mas isso muito bom. A medicina não é fácil, né? Não. Ela é linda, vocês são apaixonados, está na cara que você é apaixonado pelo sucesso que você tem, mas não é fácil, vai. Eu acho que nada é fácil. Nada é fácil. Nenhuma profissão é fácil. E é aquilo, hoje, óbvio, sou empresária, né? Médica, eu sou empresária. É difícil ser empreendedora, principalmente no Brasil. E isso que você não tem o meu corte de cabelo, olha eu. Exatamente, e o isso bigode. porque, mas... Você vai... Quando você tem esse senso de propósito, que é muito difícil, eu nunca pensei na minha vida que eu ia falar que eu sou feliz sendo médica, tá? Porque eu fui muito infeliz sendo médica. Que legal. Você fala assim, que legal no sentido desse seu depoimento, né? Tipo assim, de amar meu trabalho? Pra mim, trabalho sempre foi uma coisa maçante. Domingo, tenho que dar plantão na segunda. Eu tinha palpitação, tinha crise de ansiedade. Eu odiava. Tanto é que eu larguei tudo, obviamente. Então, hoje, eu sou muito feliz com o meu trabalho. E aí, quando eu entendo, porque eu passei pelo resto, né? Então, eu valorizo muito. Cada paciente, o meu ambiente de trabalho. Essa troca que você tem com o paciente, o resultado, né? O que você... Eu tenho pacientes que viraram amigas mesmo, que me dão esse senso de que torcem por mim. Pacientes que desde o começo falam, não, Ju, você vai, e estão comigo desde o começo. Então, isso me faz muito feliz, muito preenchida. Mesmo. Que legal, não esperava ouvir isso. Meu marido sabe, às vezes a gente brinca assim, eu falo, não, eu quero que você ganhe muito dinheiro. Aí eu falo, não, mas eu não vou parar de trabalhar. É só para não ter o peso do boleto, mas eu nunca vou parar de trabalhar. Adoece, né? Eu amo. Normalmente. Eu amo. Tanto é que meu puerpério foi uma fase muito difícil por ficar longe do meu trabalho. Minha mãe chegou em casa com 40 dias e falou, vai pro seu consultório, eu cuido do Lucas, tá tudo bem. Eu voltei a trabalhar com 40 dias. Muito rápido. Voltei a me sentir feliz. Eu comecei a ficar doente dentro de casa. Ai, não. É isso. Olha, excelente. Aqui eu estou até meio... Mas deixa eu aqui. Fala, mãe, mulher fala muito. Mulher não, tem que falar 5.000 palavras por muito dia. Muito forte isso. Água. Para isso que a gente falou, a importância da água, da hidratação, é exatamente a que costumam
falar, por exemplo, 0,3, 0,4 por quilo de peso corporal, sei lá, um indivíduo de 60, 70 quilos vai beber 2 litros de água. O quanto é importante para tudo isso que a gente falou até agora? Tem a importância, a hidratação? Imagino que sim. Se hidratar de dentro para fora. Imagino que sim. Com certeza. Mas sabe uma coisa muito legal em relação à água? Muito tempo o sal foi o vilão. O sal foi o vilão, sim. Sempre tem um vilão ali da moda. E hoje a gente sabe que para você estar bem hidratado, eu preciso você da bomba. Minerais. Sim, então, claro. Bom. Mas assim, antes era toma muita água, tira sal de tudo. Sim. Não, mas o bom sal, a gente fala aqui no Brasil que a gente tem o sal de Mossoró, né? Que é um dos melhores para consumir. Então, não é mais do Himalaia, doutora? Para. Tudo passa por fase, que o Himalaia começou a adicionar o pigmento. Vai saber se é do Himalaia aquele que você compra lá. E aí pra deixar rosado, enfim. É que nem o salmão rosado, é de cativeiro. Exato. Mas tem que ter esse equilíbrio. Álcool. Vou ficar mais bonito? Como é que é? Posso? O álcool afeta... Uma tacinha, me deixa, posso? Não, poder você pode tudo. A gente pode fazer tudo. Médico não dá pra conversar. A gente lida com as consequências. Claro que pode. Mas assim... Não existe uma dose segura de álcool. Álcool é tóxico pro seu corpo. Álcool é álcool. O que é muito importante falar do álcool é que o álcool ele afeta diretamente o ciclo de um carbono, que é onde acontece a metilação, aquilo que a gente estava conversando. E a gente precisa da metilação para construir tudo no nosso corpo. Essa roda tem que estar girando bem. Então, quem toma muito álcool também precisa de uma avaliação. Sim. E também talvez precisa de uma suplementação para a pessoa que consome mais. Né, individualizada, justamente por afetar esse ciclo. Mas o álcool não é só isso, né? Mas assim, o álcool, uma taça, eu bebo, ele vai ter um momento prazeroso. Esse copo que a doutora tá aqui usando é vinho e do bom. E do bom. Mistral. Vinho, eu vou fazer a propaganda, né? Mistral? Claro. Mistral, claro, óbvio. Sempre. Claro. A doutora fez a minha anamnese. Eu não como bem e não sei comer bem. Você tem nutricionista dentro do consultório? Temos uma nutricionista. Então eu posso... claro, vocês estão trabalhando em conjunto e ela vai entender... Sim, eu tento orientar, né, o meu paciente com conceitos, as ferramentas que eu tenho de glicação, perguntar, me conta mais ou menos como que é a sua alimentação ao longo de um dia. Mas... o histórico alimentar ali, né? Então. Como que é? Eu acordo como isso, para ter uma noção, e muitas vezes eu oriento esse paciente, se necessário, a passar com a nutricionista. Sempre é necessário, mas depende da disponibilidade do paciente em querer passar. Porque passar pela nutricionista, a gente volta para aquilo que ele tem que fazer. Senão você só passa por ela mesmo. Essa foi boa. Você tem a parte de consultório, depois tem a sua lição de casa. Sim. Né? Como se fosse a manutenção do carro. Você tem que fazer a manutenção do carro. Né? Bom, você já me falou que, claro, depende de cada caso. Quantas vezes eu retorno, depende do que deu na minha anamnese para que eu volte. Depende do seu plano de tratamento, das suas metas e alinhar expectativas. Você me fala isso quando na primeira consulta, o que seria o ideal para minha carcaça? Falar, Kim. Na verdade, eu nunca falo para o meu paciente o que ele deve fazer. Eu pergunto o que incomoda ele. É mesmo? Essa, honesto. Porque assim... Honesto. Talvez... Você olhar para mim e falar, Ju, você poderia ter um braço um pouquinho mais... Não me incomoda. Eu vou causar algo em você que não te incomoda, que você tá bem, e que não é questão de sobrevivência. Talvez essa sanfona que eu tenho aqui na lateral não me incomode. Qualquer coisa eu estou falando, tá? Não me incomode. Se você me faz uma pergunta dessa, para meus amigos que querem ir, eu sei que são muitos, suponhamos que me incomode, então aqui o bigode chinês. Fala, isso aqui não dá. Mas eu nem falei, você viu isso aqui, mas você nem comentou. Mas se você me pergunta, é bem honesto. Eu falo, isso aqui para mim não dá. A gente vai tratar o que te incomoda. Claro que ao longo do tratamento você pode falar, Kim. Eu explico o plano, eu explico o processo de envelhecimento. Eu explico entender, né? aonde cada procedimento vai te beneficiar. Então, de dentro para fora, o ultrassom vai agir aqui, o bioestimulador vai fazer isso com a sua pele, o ácido hialurônico. Mas Vamos lá, Andy? Você me filma fazendo... Projetinho? É o Kim 2.0? Porque eu tenho um programa que chama-se... Daria certinho, né, Andy? Sim. A gente fazer um programa lá no consultório da doutora, né? Vamos. É o Kim Build. O Kim Build a gente não lançou ainda, mas... Não, seria legal. Seria e aí eu pergunto o que te incomoda pra realmente conseguir ajudar no que te incomoda. O que incomoda,
Bem Eu falo, o que te honesto. trouxe até aqui, o que você espera dessa consulta? Minha consulta começa assim. Aí eu mostro uma foto de alguém super bonito e falo, eu quero ficar assim. A Esse festa aqui é o daqui a 3 Kevin dias. Costner em Yellowstone, e eu preciso estar assim. Mas é bem honesta essa pergunta, o que te incomoda, né? Muito legal. Porque pensa, uma paciente que, sei lá, tem um narizinho... Se eu não é sou a sua opinião... Eu sou árabe, não- meu narizinho, eu tenho uma boquinha menor. Comigo, Juliana, não me vejo com bocão, né? Poderia me fazer um... Então, pelo estereótipo né? Eu não acho que combina com o meu rosto. Gosto assim, eu gosto de sorrir, mostrar todos os meus dentes. Essa é a minha marca, minha família sempre fala. Juliana, 69 dentes. Então, se eu fizer um preenchimento, eu vou perder a minha perde, marca. né? Sim, não me incomoda. Imagina você chegou lá na médica e fala, oi, tudo bem? Ah, olha, Ju, seu lábio tá muito fino, você pode... Não, sim, mas eu vim porque o que tá me incomodando é minha mandíbula, sabe? Então, eu não acho legal com o paciente você colocar algo a mais ali. Porque é aquilo. É óbvio que se é algo vida ou morte, você tem obrigação como médico de orientar seu paciente. Mas em termos estéticos, você tem que ajudar o paciente no que ele Claro. quer ser ajudado, no que incomoda. Claro. Como você se atualiza durante o ano? Como é que é a sua área de atualização? São congressos que você visita? congressos. PubMed? Porque hoje mudou tudo, né? Você tem aí as Tem coisas... muitos congressos. Eles são bons, assim? O Brasil tá bem nesta área? Qual país que vai super bem, que é... Não, ainda o é a Brasil- Coreia que você falou? O Brasil tá super bem. Tá super bem? Nossa, os médicos brasileiros são médicos maravilhosos. Eu sempre falo para os pacientes que vêm de fora, eles valorizam muito mais do que o próprio brasileiro. Porque quem mora fora... Eu sei. Primeiro que é caríssimo lá fora, né? Cara, Desde o ontem eu postei dentista o até... cartãozinho de crédito do Botox, $2.500. E os pacientes reclamando aqui. Peraí, $2.500 pra... Desculpa. Pra fazer Botox. Mas Ter uma sessão lá, Uma sessão X. de Botox. num $2.500. Med Spa. Exato. Pô. E assim, o Brasil está super bem. Eu me atualizo, eu fiz um ano de medicina funcional integrativa, agora é a pós de medicina funcional integrativa, eu estou cursando no momento. Tá. Isso para me ajudar nessa visão global e conseguir impactar os meus pacientes, não só a parte estética, porque, como a gente já conversou inúmeras vezes, está tudo correlacionado. Vou a congressos e tem algumas plataformas que eu assino com médicas que estão sempre mostrando novos procedimentos. E aí quando você está no meio, você acaba sendo atualizado. A empresa acaba Não te tem atualizando. como, né? É o seu dia a dia, Exato. não é uma meu dia- eu coisa respiro como isso. antigamente. Você respira isso. Você Tudo tem que eu sigo é sobre isso, eu consumo isso o tempo todo. Meu olhar é para isso. Muito legal isso. E você estudou fora também, né? Você teve seu período fora, né? Eu fiz faculdade aqui, Sim. mas quando eu fui para os Estados Unidos, que eu larguei tudo, eu precisava de visto de estudante para ficar lá. E aí eu fiz college. Eu era mais velha da turma. Eu fiz junto com a minha irmã. Foi muito legal, foi uma época muito Uma legal. experiência legal, né? English 101, fiz inglês, francês e filme. Acredite se quiser. E aí eu Boa bagagem. fiz 2 anos e meio de college. Uhum. E depois eu ia renovando meu visto, mas estudei lá, Conseguiu nada renovar porque relacionado. estava estudando, né? Quando eu estava lá, tinha uma médica, a doutora Olga, dermatologista, e eu a acompanhava alguns dias no consultório, aprendi muito com ela, ela fazia medicina hiperbárica. Medicina hiperbárica? Era a clínica dela, e participava dos congressos, mesmo sem estar atuando. Eu fui pro Congresso Americano de Dermatologia, eu continuava com um pezinho ali, sempre, Claro. mas fui pro college, tive essa vivência do college da América. Que demais. Foi hein? muito legal. Que demais. Em relação ao consultório e a equipe, então nós temos lá a Nutri, certo? A Rê, que é minha auxiliar de enfermagem, fica comigo dentro de sala com os procedimentos. Tem outra dermato que tem uma dermatologista que trabalha com a gente, a doutora Marília, que cuida de toda a parte de doenças dermatológicas. Então, isso que você me perguntou da psoríase, todas as biópsias, é tudo com ela. Tá? Por exemplo, as pintas que nós temos no corpo. É tudo a doutora Marília, que avalia, se vai necessário, avaliar, ela faz... coloca naquela lente lá para ver se tal, né? E eu que faço a parte de procedimentos estéticos, essa avaliação nutricional, de suplementação e a estética integrativa. Uma consulta completona. E o seu consultório fica no Itaim Bibi, na Rua Paz de Araújo. 29. O número provavelmente deve ser 29. O andar
Vocês querem Conjunto 101 e 102. Conjunto 101 e 102. Vocês querem saber por que eu sei? Não vou falar. E outra coisa. Para esse ano de 2024, o que você pode dizer para as pessoas que gostam de você, acompanham o seu trabalho, até onde você pode falar, né? Dos projetos que você entende, então... A doutora não quer falar, mas ela tá quase já para estrear várias palestras excepcionais, mas já vocês vão saber. O que você tem de projeto para 2024? Como é que vai ser o seu ano? A minha pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa. Tá. Se eu falar que eu tenho um projeto assim, não tenho. O meu projeto é isso todos os dias, me manter atualizada, buscar o que tem de melhor, exercer a minha profissão de maneira íntegra, de maneira completa, né? Respirar, viver isso. Esse é meu projeto para 2024, para 2025, sempre poder entregar o melhor para o meu paciente e, óbvio, me aprimorar cada vez mais como profissional. Eu tô só engatinhando na minha profissão. Não deixa de ser. Imagina não, você tá engatinhando. Imagina. Eu tenho 10 anos de formada, mas tem 6 anos que eu voltei pro Brasil. Tenho 12 anos de formada, mas tem 6 anos que eu voltei pro Brasil. Isso é engatinhar. Né? Você entender que você nunca sabe tudo. Ter a humildade para falar, eu desconheço esse tema e meu paciente sabe disso. Meu paciente, se ele chega uma pergunta que eu não sei, eu vou buscar informação, porque o médico tem muito síndrome de Deus, né? Que tem que saber tudo. É impossível, eu não sei tudo. Melhorou muito, mas era pior no passado, que eu sempre brinco, né? O delírio de autoridade era muito alto. Percebo que melhorou muito, né? Muitíssimo, inclusive. Né? Eu quero evoluir, se eu estiver errado, melhorar, buscar novos caminhos. Mesmo porque a verdade não é estática, ela muda sempre. Agora, medicina é uma ciência de verdades transitórias. É verdade. Por isso que eu falo da importância quando a gente estuda bioquímica, tudo, né? O Vitor sempre fala isso no curso. Quem entende não depende. Muito então, forte quando também, vem uma verdade transitória e você entende o sistema, você entende o mecanismo, vê que aquilo é só um lixo, é só um trash. Você não independe você não, daquele estudo, você não depende do que está todo mundo falando, você tem um olhar, você tem um olhar analítico para aquilo, você consegue ler um estudo com senso crítico muito maior. Certo? Então Boa. É entender que eu nada sei. Vamos agora todos para a casa da doutora, vamos na dispensa. Dispensa de suplementos, o que eu vou achar lá? Whey, creatina, tomo todos os dias. Whey, creatina. Vou achar D lá, não? Vitamina D? Posso achar durante o ano em algum momento? Eu faço em mim injetável no consultório pela praticidade de não ter que tomar todos os dias, tá? Mas não que eu faça isso. Eu não vai achar por isso, porque eu faço injetável. Tá, não vai embora sem falar do ferro, hein? Vamos falar. Tá, o que mais vou achar? Ômega 3, isso eu achar tanta coisa, cúrcuma. Eu tenho um balde de suplementos. Tem um complexo B, não uso todos os dias, mas algumas... É tudo em relação aos meus exames, mas o que você vai achar ali? Cúrcuma, coenzima Q10, whey, creatina, ômega 3. E aí eu tenho os meus suplementos que eu faço manipulados. Eu tô tentando engravidar, então eu tenho meu manipulado com algumas coisas para essa fase. Tá? De acordo com os meus exames. Magnésio. Tenho magnésio inositol que eu tomo à noite. Isso sempre tenho nos meus suplementos. Atualmente estou usando da True Source. Adoro. Tem um que eu gosto dos Estados Unidos, que parece um refrigerantezinho de limão, da Nau. O magnésio inositol deles. Não lembro, é muito bom. Não lembro desse, O que mais? Tem colágeno, tem o Fiber Lift, que mulher normalmente tem problema intestinal. Tem. Então, muitas vezes eu uso as fibras, são da Essential, a que eu uso, chama Fiber Lift mesmo. Agora uma pergunta que vai ser difícil para você. Atividade física. Faço todos os dias. Não minta. Quantas vezes por semana e o quê? Eu faço... Olha as pacientes. Eu tenho que fazer todos os dias sim. Não faço só quando meu filho me arregaça à noite. Aí eu durmo mais. Eu faço... Cara, eu tô também engatinhando nesse universo. O que é? Exercício resistido, ou seja, musculação? Eu faço musculação e aeróbico. Eu, Juliana, só gostava de fazer aquelas aulas de... Que tem aqui perto, como que é o nome daquilo? Fazia boxe, funcional. Aerobox, blá blá blá. Aquela lá, HIIT. Algo mais lúdico, mais Adoro. A frequência sobe. Eu sou uma pessoa TAC, entendeu? Eu sou muito agitada. Então essas aulas que eu extravasava e eu acalmava.
Depois que eu tive meu filho, já tava com 30, eu derreti. Não tinha nada de músculo. É impressionante. E aí eu falei, gente, preciso começar a fazer musculação, mas eu odeio fazer musculação, isso é muito chato. E aí eu comecei a me obrigar, porque eu sou assim, sou uma pessoa, eu Tarefa. vou me obrigar, é isso, não tem que ser legal. Sim. Ai, doutor, esse suplemento tá ruim, não é pra tá bom, é pra tomar. Engole, espreme um limão e vai. Não é gourmet. Entendeu? Tem glutamina também nos meus suplementos. E aí comecei a fazer musculação. E comecei a pegar gosto, porque você começa a ver uma coisinha aparecendo, do meu jeito, pouquinho, né? Não, é verdade. Mas aí eu comecei a pegar gosto. Aí hoje em dia eu gosto muito mais de musculação. Tá vendo, mulherada? Aí. Hoje em dia eu gosto muito mais de musculação do que... entrega, ela entrega. Exato. É que você precisa passar pela arrebentação, você precisa passar por esse momento, mas ela fazer entrega. Agachamento eu nunca tinha feito. Tirando os da aulinha ali, não, nunca eu via... Agachamento é o rei dos exercícios. Não, mas aí eu comecei a Core, fazer... glúteo, Eu patrícia, até achava femoral. ridículo aquelas pessoas que ficavam se olhando no espelho. E hoje em dia eu pego, às vezes, me olhando assim no espelho. Tem alguma coisinha... Não, justamente pra você ver... Não, mas faz... Mas eu acho- eu mas sei que o assim, exagero também... gente, mas pagar assim, a língua faz parte da Você tá vida. vendo se tá ok, né? Pagar a língua faz parte da vida. Faz parte Isso da aí vida. eu não tenho problema nenhum. Entendeu? Mas eu falava, aí hoje eu gosto de ir fazer na frente do espelho, vejo um mini músculo, aí vejo o ombrinho ficando definido. É isso que vai te fazer ir na academia no dia seguinte. E sabe o que me incomodava? Quando eu gravava vídeo, a Rê tá sempre comigo dentro de sala. Aí ela ia me filmar e o meu bração. Ai, que ódio, porque parecia muito maior nas no fotos, vídeo. nos vídeos. Ah. Eu falava, eu preciso definir isso. E é difícil, hein? É mulher. Tríceps, bíceps, tríceps? É. E aí eu comecei a malhar por causa desse braço. Não era... Propósito. E aí começou a melhorar, aí você vai pegando um gosto. E é isso, depois que ela entrega. E hoje, o que acontece? O cardio, você fica 2, 3 dias sem fazer, você perdeu tudo. Você não tem nada. Você só... É o bem-estar, o cardio. O cardio é biogênese mitocondrial ali, é pra acelerar a máquina. Ok, entendeu? Tem que fazer, resistência cardiovascular e pulmonar, tem que fazer. Não, mas aí, o que você entende da musculação? Que você fica 3, 4 dias sem ir, você não perde. Assim, óbvio, ela tá ali ainda, sabe? É muito mais fácil você se manter quando você faz musculação do que com cardio. Assim. Quer dizer, pra mim tinha que ficar ratinho é um na patrimônio esteira. adquirido na musculação. Exato. Que, porra, pra saúde, pra tudo. E eu falo pras minhas pacientes, entendeu? Eu não gosto, não tem que gostar, tem que fazer. 80% da nossa vida a gente não gosta, a gente tem que fazer. É aquilo que eu falo hoje, por isso que eu falo que eu sou tão feliz no meu porque até você chegar, quando você faz o que você gosta, e realmente, isso é maravilhoso, fazer o que gosta, porque aí o ruim, é óbvio que tem coisas ruins. Sim. Né? Sim. Mas 80% você tem que fazer. E pronto. Mas entrega resultado e você aprende a gostar. Porque eu sou uma pessoa guiada por resultados. Eu gosto. É o propósito, né? Então os suplementos são esses. Agora me diga um atleta. E por quê? Que você gosta? Nossa, vai ser difícil. Meu marido. O que ele gosta e por quê? É óbvio. Um atleta que eu admiro, meu marido. Agora tem que falar por quê. É resiliência, é foco... quais as características porque é o único homem que eu gosto de ver jogar. Não gosto de esporte. Se você me botar pra assistir... Assim, eu sempre joguei futebol. Adorava jogar futebol. E aí meu pai falava, filha minha não vai jogar futebol. É só dessa época, gente. Entendeu? Pode falar, machismo. Era sim, assim, filha minha não joga futebol. Botava no tênis, mas eu era apaixonada no futebol. E aí... me chamaram pra jogar no Guarani. Não minta, aí você Juro já tá por mentindo. Deus. Quando eu era novinha, meu pai falou, não. Acabou. Ali a minha carreira. Juliana era pra ser a Marta. Tô até vendo. E aí... Nada exagerada. Eu meio que desencanei do esporte. Agora o Dado, meu marido, ele tem uma trajetória que ele foi campeão de squash. Ele foi squash, né? Que fala. Sei Squash. lá. Eles falam de um jeito mais bonito. Quando ele foi morar fora, ele foi com o esporte. O esporte foi muito importante na vida dele. Sabe? E até hoje abriu muita porta, né? É muito difícil aqui no Brasil você conseguir jogar tudo. Sim. Mas ele se apaixonou pelo beach tênis. Ele joga todos os fins de semana. É uma coisa que ele ama, assim. E eu adoro ver assim a garra dele, como que mudou a vida dele, e mesmo na adolescência, né? Porque isso abriu oportunidades para ele. E agora, eu falei, por que eu admiro? A gente foi quando eu falei de Nova York, que era para ser nossa lua de mel, que a gente tá indo agora, foi porque o técnico dele está se aposentando. E nessa reunião eu vi o quanto esse homem foi importante na vida de meninos
e meninos de países do mundo inteiro que foram para Cornell, que eles jogaram lá, para ter essa oportunidade, e muitos deles, né, discursando, falando o quanto que ele mudou a vida. Então o esporte, eu sempre falo isso pro Dado em relação ao Lucas, que o Lucas é super agitado, o Lucas sou eu, né, de novo, assim, de gênio, segundo minha mãe, mas a importância do esporte, de ter foco, de ter resiliência, de aprender não é o esporte, eu tô falando do esporte real, né, hoje em dia, sabe, honrar o mérito, todo mundo ganhou, não, sim, o todo esporte, mundo ganha é o esporte como o americano, americano é aquela história, né? Aprender a perder. Sim. Sabe? É porque a vida é igual, né? Então simula. Aqui não, todo mundo ganha a medalhinha de participação. Não, aprender. Tem um documentário na Netflix muito legal, que são dos técnicos. Você já viu? Não. É que você falou de aprender a perder. São de alguns técnicos. Aí tem uma parte que é a técnica da seleção americana de futebol, conversando com as meninas que sempre chegam nos jogos super... Elas eram as favoritas, né? E aí teve uma fase muito ruim. E num dessas reuniões, ela falando assim, que chegar no topo é fácil. Difícil é se manter. Porque tá todo mundo querendo tirar você dali. Sim, é verdade. Certo? E eu acho que o esporte... Você olha no retrovisor, tá todo mundo atrás de você querendo te pegar, né? Exato. Você chegou ali, agora quem se mantém no topo, que é o atleta... E eu acho que o esporte ensina muito da vida real. Ensina. Né? Ensina. Além de saúde, eu vejo fora os benefícios todos que traz, né? Isso falando de, tá uma onda de skincare na adolescência, mas é legal para aprender a se cuidar. Aprende a se cuidar, ensina seu filho a fazer um esporte, uma atividade física, comer bem. Isso aí é o maior tesouro, e eles aprendem vendo o que os pais fazem, né? O Lucas gosta de comer salada, porque eu como salada. Aí a gente foi esse fim de semana comer hambúrguer. O Dado pegou uma Coca-Cola. Papai, é isso. Ele vai aprender. Vai. Não é nem pela fala, é pelo exemplo. Exemplo. Normalmente é exemplo. Não, sempre é o exemplo. Crianças... Eu vejo que a escola americana estimula muito o estudante é outra conversa, né? Assim, de atividade. Sim, de esporte, estimula, eles são muito competitivos, né? Então é diferente. Assim, é legal. O olhar é diferente. E eu vi, quando a gente foi agora, o brilho nos olhos dele. Ele criou uma família ali. O esporte deu para ele muito do homem que ele é hoje. Então, se perguntou um atleta que eu admiro, quanta coisa traz. Olha só, que legal. E eu vejo que ele vai passar isso pro Lucas, sabe? Pro meu filho. É inevitável. Porque ele sempre fala, eu e o Lucas a gente vai sair, eu vou ensinar ele a jogar tênis, e é isso. É inevitável, que legal. Olha só, muito obrigado por você ter vindo. A gente falou aqui, dava para falar muito mais, mas a doutora volta uma outra vez. Super obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Falou umas coisas bem legais. Obrigado pela sua contribuição. Tô lembrando a Cíntia Chagas, eu quem agradece, eu quem agradeço. Porque eu tô agora a conversar. É verdade. Ela, e aí fica no não sei o quê, pelo amor de Deus. Ela mete a navalha, né? Eu vejo. Mas me dá o seu Instagram. Doutora DRA Juliana Saab, @DRA Juliana Saab. Bom, vocês acompanham aqui a minha transformação, provavelmente. Eu não sei se eu coloco loiro o cabelo, vamos ver, o olho provavelmente uma cor mais clara, o nariz afilado, que se fala, como que é quando fica fino? Empinadinho? Dá uma empinada no nariz? E talvez eu faça aqui uma orelha mais do Dr. Spock. Vamos ver o que é que eu vou fazer Acompanhem aqui. A transformação. Acompanhem as transformações. Doutora, então, novamente, muito obrigado. Espero que você volte inúmeras vezes aqui para discutir com outros colegas e outros assuntos e tudo mais. Sem dúvida. Tá bom? Obrigada. Senhores, não deixe de acompanhar o canal, curta o canal, dê um like, porque é muito importante para o entendimento do YouTube. Muito obrigado e até mais. Valeu, tchau. Creatine empowers sustainable lifestyles. Not only muscle, but all of our cells utilize creatine. It is important to our energy metabolisms. The human body naturally produces a part of the daily creatine requirement by itself. The remaining amount could be obtained from bigger quantities of fish and meat. But what about vegans, vegetarians, and flexitarians? Their creatine levels are often reduced. That makes dietary creatine intake meaningful for these groups. More and more consumers avoid meat and dairy to reduce their carbon footprint. Look for well-balanced alternatives and diets.
There's a strong demand for new smart solutions meeting these consumers' needs. So let's create nutritious products for these customers. Let's support them in living a more vital and sustainable life. Let's present an interesting approach for flexitarians, vegetarians, and vegans. Let's help reduce the environmental impact of foods. Let's offer foods with new, convincing benefits. Add the missing ingredient to your plant-based alternatives with Crea Vitalis. Our goal is as simple as it is important: to make products more nutritious and to complement the natural creatine supply for flexitarians, vegans, and vegetarians. We want to support them while they're trying to live the life they feel is best for themselves and our planet. We want to be there anytime needed: breakfasts, lunches, and dinners, and every bigger or smaller snack in between. Crea Vitalis is the source of creatine for the body. High-quality creatine monohydrate made in Germany. Crea Vitalis is perfectly suitable for flexitarians, vegetarians, and vegans. Think about the chances of enhancing foods with Crea Vitalis. Let's add the vitality secret of meat to your products. Spending the feeling of well-being and vitality, power and performance. A well-balanced diet for vegans or vegetarians. Let's empower your customers with your products and Crea Vitalis.